Olá, bom dia, seja bem-vindo a esta edição de quarta-feira, dia 24 de abril, da Notícia de Frente. Ao meu lado, Lúcio Sorge e Antero Paz de Barro. Bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia ao telespectador e telespectadora. E a gente já começa sabendo qual que é o seu destaque, Antero, É de hoje. Posso fazer uma intervenção? Bom dia, Lúcio, bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, Antero, e bom dia você que nos honra com a sua companhia. Foi na respiração do Antero, não deixei Lúcio dar bom dia. É ansiedade aqui para começar logo. Porque foi VaptVupt, né? E aí, seu destaque, então, do lado de vocês dois. Viu? Vai rápido que o programa já está acabando. Antes que a Ariela fale aqui no ponto, vamos, só tem 3 minutos. Agora sim, bom dia, Lúcio. Antero, qual que é o seu destaque? Olha, meu destaque é o seguinte, eu tive acesso ao plano de ações emergenciais da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. E isso aqui é a prova provada, perdão pelo pleonasmo, né? É a prova provada de que a Santa Casa está sem rumo. De que a Santa Casa... Isso aqui é a demonstração de por que a Santa Casa está com esse déficit. E está confirmado nesse plano o déficit da Santa Casa de 118 milhões, que eles imaginam poder reduzir isso aqui de 40% a 50%, sem indicar tecnicamente nada no que eles se baseiam para falar de redução dessa dívida. Mas a gente vai discutir isso e agora nós vamos compreender também por que é que o ministro da Saúde não anunciou recurso nenhum para a Santa Casa. Ele quer seriedade e um planejamento estratégico para sair da crise. Esse plano de ações emergenciais da Santa Casa não é planejamento estratégico nenhum. A Santa Casa precisa urgentemente contratar um executivo para administrar a instituição, já que não vai ter intervenção. Eles vão ter que se virar. E esse plano foi feito pela coordenação e direção da Santa Casa. Não foi pelo Estado. Não. Esse plano é da Sociedade Beneficente de Santa Casa, que entrega esse plano, né, para quando ainda o senhor Carlos Roberto Souza Coutinho era o presidente da instituição. Esse plano foi entregue ao Tribunal de Contas, à Assembleia Legislativa, ao governo de Mato Grosso e provavelmente à Prefeitura de Cuiabá. Agora, esse plano aqui é quase um lixo. Lúcio, qual que é seu... Só fazer um complemento ao destaque do Antero, quer dizer, o que ele acabou de falar aí, justifica aquele recado não, aquele puxão de orelhas que o ministro da Saúde deu na última segunda-feira aqui, e serve para muita gente. Ele falou, olha, para resolver o problema da Santa Casa de Cuiabá, todos têm que remar o barco na mesma direção. Não estão remando. Está aí a prova disso, né, Antero? Que a gente vai falar daqui a pouquinho mais. E, Lúcio, qual que é seu destaque? Meu destaque de hoje, aproveitando aí a presença lá do empresário Aldo Locatelli, lá na CPI da sonegação e da renúncia fiscal, esse é o meu destaque de hoje. Vou falar um pouquinho mais sobre os últimos fatos que ocorreram. Por exemplo, teve lá aquela posição da procuradora Ana Cristina Bardusco, que é a atual chefe do GAECO, Grupo de Ação contra o Crime Organizado, que ela falou que é um grande negócio sonegar hoje, porque a legislação é muito falha, e o empresário Aldo Locatelli fez aí denúncias gravíssimas de uma sonegação milionária aqui em Mato Grosso. E eu entendo aí que o Estado de Mato Grosso, o governo estadual, está tendo uma grande oportunidade de apertar o cerco contra esta sonegação milionária que ocorre aqui em Mato Grosso, em diversos setores da nossa economia. Nesse setor de combustíveis, então, é uma coisa assim absurda o que tem acontecido aí. Fora o que o empresário Aldo Locatelli falou. Tem outros esquemas
nesse setor de combustíveis que o governo precisa ficar atento e fiscalizar e colocar as mãos em cima dos sonegadores. Inclusive, por conta de ameaças, ele até saiu do Estado, não é isso? Ele não mora mais no Estado. Ele chegou a dizer sair isso. Do Estado. Certo, daqui a pouco, então, a gente volta a repercutir e fez uma... Não é possível o Estado perder para o crime organizado. E fez uma declaração corajosa, não é? Muito. Ele denunciou aqui que essa atividade aí de postos de combustível estaria, inclusive, aí nas mãos das facções criminosas. Sim, do PCC. Do PCC e do Comando Vermelho. Do Comando Vermelho. Essa denúncia ele fez lá na CPI da São Assembleia. mais de 150 postos de combustível nas mãos do PCC e do Comando Vermelho. E uma das denúncias é que esses postos aí vendem mais barato, claro, porque eles adulteram. Põe água na gasolina, são bandidos mesmo, entendeu? E aí o empresário honesto tem dificuldades de concorrer com eles. E o Lúcio vai falar mais sobre isso, mas ele chamou a atenção também dos órgãos de fiscalização. Não é isso, Lúcio? Sim, ele disse o seguinte, que existe uma sonegação milionária e que a fiscalização é muito falha. Ou de repente, até aqui vinha fazendo vistas grossas, né? Fazendo de conta que aquilo ali não estava acontecendo. Certo, daqui a pouco então a gente fala mais sobre isso. E diz que tem muita coisa aí que é sonegada e que só tem a Lua como testemunha. Pesado esse comentário. Eu já estou curiosa para saber esse destaque, viu? Vamos então repercutir algumas notícias. Vamos para a Operação Sangria, falando de saúde então. A Operação Sangria, o TJ, vai enviar o processo da Operação Sangria para a Justiça Federal. A 7ª Vara Criminal de Cuiabá encaminhou para a Justiça Federal o processo que investiga fraudes e desvios na saúde que foi revelado durante a Operação Sangria. A decisão da juíza Ana Cristina Silva Mendes é do dia 22 de abril e afirma que o motivo para o encaminhamento da ação é que parte dos recursos desviados veio do Ministério da Saúde e o que torna a investigação de competência federal. Falando aí então da Operação Sangria, a gente já se especula também dentro dessa operação por conta da transferência do ex-secretário de Saúde, o RUARC, Douglas Correia, e também dos médicos, o Luciano Liberari e o Luciano Correia, e o Fábio Liberari, que foram transferidos do centro de custódia para uma unidade dos bombeiros. E também se especula aí uma possível colaboração premiada. Quando o juiz transfere para a Justiça Federal, é porque está claramente indicando que tem desvio de dinheiro público federal. Dinheiro público federal que veio para Cuiabá e que foi desviado na Operação Sangria. No caso aí o SUS, né? Sistema Único de Saúde, que aí é tripartite também, né? Não, é tem dinheiro do município. União, Estado e município. Mas se fosse dinheiro só do Estado e do município, não teria problema nenhum. É que recentemente teve aquele aporte de 100 milhões do governo federal e, coincidentemente, tem um noticiário, a gente não sabe se é notícia verdadeira ou não, naqueles 14 milhões dentro de um hotel, de um motel, etc. e tal, né? Então, isso vai para a Justiça Federal apurar. Se tiver delação, fica mais fácil a apuração. Fica abreviada a investigação. Indo para a Justiça Federal, deve ir lá para o Dr. Jefferson Schneider, que é um juiz muito competente, muito sério, muito honrado, e que a sociedade se vê muito bem representada nas decisões do Dr. Jefferson Schneider. E aumenta as chances de uma colaboração? Eu acho que a colaboração, se vier, é porque ela já começou a acontecer no próprio Ministério Público Estadual. Mas não é prejudicada só por ter a transferência? Não vai ser prejudicada por ir para a esfera federal? Não tem. Aí a esfera federal pode complementar a delação. E essa decisão da juíza Ana Cristina da Silva Mendes, ela também é baseada num pedido feito pela promotora do Ministério Público Estadual, dizendo que o caso teria que ir para a esfera da Justiça Federal, exatamente porque envolve recursos aí
da União. Não é? Só uma correção, eu falei que eles foram transferidos para uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar, mas não, foi uma unidade da PM que fica na Estrada da Guia. Sim, por favor. É a escola superior aí escola de formação de... É um bom lugar, lá tem quadra para brincar de jogar bola, tênis, dá para jogar futebol de salão, tênis, basquete, dá para eles brincarem bastante lá. Né? Enquanto eles pensam na Operação Samir. Mas chega de brincar, né, Antero? Já brincaram muito com dinheiro Com o público, dinheiro né, da Lúcio? saúde, né? Mas pois não é todo chega de mundo, por brincar. exemplo, que... Não é todo mundo... vocês comentavam aí que não muda nada se sair da esfera do Ministério Público, da esfera estadual para federal, né, na apuração, na investigação, mas tem gente que não queria ir para a Justiça Federal de jeito nenhum, né, Antero? E conseguiu aí uma vitória momentânea, né? Que é o ex-ministro Blairo Maggi, né? Que por enquanto, segundo as últimas informações que foram divulgadas, o STF decidiu manter as ações contra Blairo Maggi lá no Supremo Tribunal Federal e determinou aí a remessa das outras ações aí, da Operação Ararat para uma parte lá para o Superior Tribunal de Justiça e a outra para a Justiça Federal aqui de Mato Grosso. Mas no caso de Blairo Maggi, como ainda existem recursos para serem julgados lá no Supremo Tribunal Federal, por enquanto o caso dele continua por lá no STF. Na verdade, o Blairo apresentou embargos de declaração para mudar exatamente a alteração da justiça competente para o processamento do feito. Por que será que Blairo teme tanto ser julgado pela Justiça Federal? É um absurdo se o Supremo Tribunal Federal atender essa reivindicação aqui do Blairo Maggi. Mas, por enquanto, eles não podiam desmembrar, porque estando pendente o recurso de embargos de declaração, eles não podem mandar para cá, porque eles têm que encerrar essa etapa do processo lá em Brasília. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, chegou a dizer o seguinte, que ela não entende assim, esse desespero de Blairo Maggi de querer postergar a análise desse assunto aí. Ele não quer postergar, ele quer escolher o juiz que vai julgar. E classificou como desespero mesmo. Classificou como... Esse foi o termo que a Procuradora da República utilizou, né? Desespero. E ela esclareceu lá o seguinte, que não tem como não ir para a Justiça Federal o caso de Blairo Maggi, porque envolve aí, são questões aí de ordem financeira, do mercado financeiro. E isso, quem resolve é a Justiça Federal. Porque aí remonta lá atrás, né? Lá atrás, na denúncia de compra de vaga do conselheiro Sérgio Ricardo, que a vaga dele teria sido comprada por 12 milhões de reais, utilizando um personagem que estampou a primeira página do jornal A Gazeta de ontem. Que aumentou bastante o patrimônio, né? O empresário Júnior Mendonça, que na reportagem lá dentro daquela série O Crime Compensa, né? A reportagem é uma pergunta, né? Mas a sensação aí das pessoas é de que, olha, infelizmente, parece que para algumas pessoas o crime tem compensado, não é? Porque na reportagem do jornal A Gazeta fica bem claro lá que num segmento de atuação do empresário, na rede de postos dele, ele tinha 11, hoje ele tem 24. Né? O que a gente... E ele foi o quê? Foi o primeiro ou um dos primeiros delatores da Operação Ararat. Né? A Justiça Federal, à época, o próprio juiz Jefferson Schneider estimou lá que o rombo nos cofres públicos teria sido da ordem de 500 milhões de reais. Onde ele revelou lá o submundo da política de Mato Grosso. Inclusive revela o caso do Blairo. Inclusive esse aí. Aí a gente volta a questionar o que comentamos no programa de ontem. Por isso que a Procuradora da República disse que, olha, tinha factory no meio, quer dizer, o dinheiro teria sido lavado pela factory, né? E aí não tem como não ser na Justiça Federal. O Blairo está querendo, sabe o quê? Nesse embargo de declaração, ele está trabalhando com duas hipóteses. Mas a primeira hipótese com a qual ele trabalha nos embargos é de que ele seja julgado pela Justiça Eleitoral. Nessa beleza que o Supremo fez, já pediu isso também. Já pediu isso. Não, o embargo ele está pedindo isso. Ele está reiterando esse pedido,
porque ele quer ser julgado pela Mas Justiça antes Eleitoral. ele tinha um outro pedido, Antero. Eu sei, mas Aliás, é o o seguinte, que ele teve tem a 3. ver a compra do Sérgio Ricardo? Porque são 2 fatos. Primeiro, o que tem a ver a compra da vaga do Sérgio Ricardo com Justiça Eleitoral? Não tem absolutamente nada a ver. Mas como o Supremo é o Supremo, esses senhores não podem falar mal deles, que eles zangam, eles mandam censurar, né? Então, assim, o Supremo ainda perde tempo. Busca e apreensão Manda fazer também. busca e apreensão. Cuidado, cuidado. Então, assim, o Supremo ainda vai perder tempo de fazer essa análise, quando deveria analisar seriamente isso. Isso não tem nada a ver com a Justiça Eleitoral. Qual que é o outro crime do Blairo Maggi? Outro crime do Blairo Maggi é que, num determinado momento do seu governo, ele chama o Éder Moraes e pede para o Éder Moraes: Éder, o Pagou gastou aí 172 milhões sem lastro. E estamos liquidados. E como é que faz? O Éder falou: é fácil, governador. Aí o Éder sai da MT Fomento depois e vira secretário de Fazenda, porque ele arranjava as grandes soluções para tudo. Aí o Éder entra em contato com o pessoal do Big Banco para pagar empreiteiras no primeiro ou no segundo ano do governo Blairo Maggi. O que isso tem a ver com crime eleitoral? Não tem nada. Não tem nada a ver com crime eleitoral. Mas o Blairo está alegando que quer ser julgado pela Justiça Eleitoral, né? E como o Supremo dá demonstrações de que os excessivamente ricos são muito bem tratados na corte, a gente fica numa expectativa de verificar o que vai dar isso. E ainda repercutindo se o crime compensa, né, Lúcio? O jornal A Gazeta também trouxe uma série falando do ex-governador Silval Barbosa, do montante que ele roubou, usurpou, roubou dos cofres públicos. Ele devolveu até hoje apenas 7%. Essa daí foi, me parece, a primeira. A segunda, falando do empresário Júnior Mendonça, foi a segunda reportagem dessa série aí, intitulada O Crime Compensa. E esse é um questionamento aí que é feito por todo mundo, né? De que roubam uma montanha de dinheiro e depois devolvem uma mixaria, uma merreca aos cofres públicos. E continua o sentimento de impunidade por parte da população, né? A justiça, aquele sentimento de que a justiça não foi feita e a confiança no judiciário, infelizmente, nesse caso, cai. Tem um outro problema no judiciário. A 5ª turma do STJ reduziu a pena para 8 anos e 10 meses. E com isso, Antero... Com isso, ele poderá ser solto em setembro. E para domiciliar ou para prisão semiaberta? Desde que não seja condenado no caso do sítio de Atibaia. Como que está aquele caso? Já foi julgado na juíza de primeira instância? Da primeira, sim, vai para a segunda instância. Então, pode ser que até setembro dê tempo de julgar. Foi julgado na primeira instância já. Na primeira instância. Falta ir para a segunda, né? Segunda instância. Vai para o mesmo TRF4 que vai julgar. Então, se ele for condenado lá, ele não sai da cadeia em setembro. O PT está comemorando isso. Bom, o PT está comemorando qualquer coisa, né? O PT está comemorando qualquer coisa. A 5ª turma, apesar de ter diminuído a pena do Lula para 8 anos e 10 meses, a 5ª turma reconheceu que ele praticou corrupção passiva e que ele praticou lavagem de dinheiro. Os 2 crimes dos quais ele queria se ver livre, a 5ª turma reafirmou. É o 3º tribunal. Portanto, não é possível que todo mundo esteja perseguindo a história do Lula. E parece né? que é a primeira vez que a turma se reúne para pontuar cada crime, não é isso? Não, no lá caso, no TRF4 ele já havia pontuado. O TRF4 analisou crime por crime e tal, e eles concordaram em tudo com o TRF4. Eles só discordaram da dosiometria da pena. Pois é. Eles só mudaram o cálculo da pena. Só complementando que corrupção passiva eles deram 5 anos e 6 meses e 20 dias. E o TRF4 havia fixado 8 anos e 4 meses. Lavagem de dinheiro deram 3 anos e 4 meses de prisão e o TRF4 havia fixado 3 anos e 9 meses. Pois é. Então, assim, os 2 crimes
O Lula está comprovadamente pela justiça brasileira, no 3º tribunal, até no tribunal que o PT comemora, condenado. Condenado e apontado como criminoso. A justiça brasileira reconhecendo que ele cometeu crimes no exercício do poder para se beneficiar, para obter vantagens. Agora, o a expectativa... dá mais do que? Dá mais de 9 anos a condenação dele. Não, do STJ dá 8 anos e 10 meses. 8 anos e 10 meses. Dá quase 9. E do TRF Aí, 4 dava 12 anos e um mês. Quando tem aquele cálculo da progressão da pena, ele pode sair em setembro. Se não for condenado. Desde que não seja condenado pelo TRF4, num processo que está indo lá para as alegações finais. Então, haverá tempo, nós estamos em abril, haverá tempo até setembro de julgar a questão do sítio. A questão do sítio. Que deve ter uma condenação e ele deve permanecer. Não, já foi condenado. Não, pois é uma segunda, né? Deve ser confirmado. Né? Agora, se for confirmado na segunda instância, aí ele não sai da cadeia em setembro. E a gente falava agora há pouco aqui do conselheiro Sérgio Ricardo sobre a vaga dele, que, segundo as denúncias, teria sido comprada por 12 milhões de reais, e ele está dizendo o seguinte, que a delação de Silval Barbosa pode ser anulada por causa da história das 36 promissórias que não existem lá no processo, não é? Diz que Silval está mentindo, que não tem prova nenhuma e que a delação pode ser anulada. Eu queria só chamar a atenção para o seguinte aspecto, não é? Os ex-amigos, né? Antigos aliados hoje são inimigos declarados, né, Antero? Não foram eles que fizeram dobradinha lá na mesa diretora da Assembleia Legislativa? Um era presidente, o outro era primeiro secretário. Hoje, um chama o outro de mentiroso, né? E Sérgio Ricardo perguntou, olha, cadê as promissórias, Silval Barbosa? Onde é que elas foram parar? Aí a defesa de Silval Barbosa disse o seguinte, olha, na delação, não houve o compromisso lá de apresentar as notas promissórias. Interessante, não é? É uma falha grave do Poder Judiciário, né? Interessante e grave. Não. Né? Chama atenção isso, né? Chama atenção. Interessante e grave. Sabe quem que está precisando dar uma entrevista? A conselheira do Tribunal de Contas. A senhora viu as notas promissórias? A senhora pegou as notas promissórias? A senhora entregou para a Justiça as notas promissórias? Mas ali eram só 2, né, Antero? Das 36, nesse caso aí, eram só 2. Eram só 2 que encontraram lá no gabinete da... Mas ainda não, é interessante. Sim. Interessante, né? Sim. Quer dizer, tem mais, segundo a denúncia lá de Silval Barbosa, teriam mais 34. Ele resgatou algumas, não resgatou todas. E aí? Por que não colocou lá na delação dele? E por que a Justiça, cobrou, né? Ao concordar com a delação premiada dele, não pediu isso? Então, as provas que têm que ser anexadas, junto com a delação. A gente falou disso também a Justiça, antes de homologar a delação, ter cobrado Ele isso. disse que forneceu, a defesa dele disse que forneceu à Justiça as evidências das denúncias então, que ele quem deve fez lá explicar mas na ali, colaboração premiada. ali não tem só, nesse crime, não tem só a questão das notas promissórias. Porque o relato do Silval Barbosa na delação, vamos lembrar o que ele fala na delação. Que ele foi vítima de extorsão e chantagem. Sim, nesse caso aí. Nesse caso. E que ele foi procurado por 2 conselheiros. Isso. Sérgio Ricardo e José Carlos Novelli, que procuraram-no para pedir uma garantia de 56 milhões. E que esse dinheiro não era só para aqueles 2, que eles iam dividir com mais 3. Beleza. Essa é a delação do Silval Barbosa. Com Walter Albano, Antônio Joaquim e Valdir Teis. Valdir Teis. Tá. Mas e qual que é o detalhe que o Silval oferece? E isso, evidente, deve estar sendo investigado. Não pense que o fato de inexistir a promissória desapareceu o crime. Desapareceu uma parte importante da prova, mas ainda não desapareceu todo o crime. Por que que não? Porque o Silval cita que para resgatar a nota promissória era um contrato com uma empresa de informática, que era um contrato superfaturado. É evidente que isso está sendo investigado pelo Ministério Público.
pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual, sei lá. Alguém está cuidando dessa tarefa. Aliás, Ministério Público Federal, por causa do foro dos conselheiros. Polícia Federal, por causa do foro dos conselheiros. Alguém está cuidando de checar como é que é essa questão lá na empresa de informática. É isso. Que é a empresa que era contratada pelo Tribunal de Contas. Porque o Silval ia resgatar... Que passou por ela a propina, é isso? É a propina, exatamente. O Silval pegava o dinheiro dessa propina e resgatava a nota promissória. Pegava o dinheiro da propina e resgatava a nota promissória. A empresa dava propina para o Silval, não dava direto para os conselheiros não, e o Silval resgatava as notas promissórias. E é assim que ele conta ter resgatado as notas promissórias. Aí tem que ver. E ele diz que tem entregue. Tem que investigar o contrato, ver se o contrato tem superfaturamento, se tinha margem para dar tudo isso de propina, se deu, e tem que ouvir o proprietário lá. Olha, tem uma delação aqui, aí o senhor vai colaborar também ou não? Porque na realidade essa empresa, ela também era contratada pela Secretaria de Infraestrutura. Ela já prestava serviços ao tribunal e depois disseram para ele assim... Pela delação, me parece que o Silval Barbosa disse que Novelli, José Carlos Novelli, falou, olha, tem essa empresa aqui que já presta serviço lá para o Tribunal de Contas, poderia prestar serviços para o governo, e aí essa empresa teria sido contratada pela Secretaria de Infraestrutura, e é por esse contrato lá que saía a propina, que entregavam dinheiro na mão do ex-governador, e aí depois, segundo Silval, ele faria essa distribuição em função aí do esquema de chantagem e extorsão que foi denunciado por ele. Certo, vamos então para o nosso primeiro intervalo. Na volta tem saúde. Já passou rápido, né? Na volta tem saúde também, tem CPI da renúncia e sonegação fiscal. Fica aí com a gente. Voltamos com a segunda parte do programa Notícia de Frente e a gente confere agora uma entrevista com o deputado estadual pelo PP, o Paulo Araújo, que participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Ele falou sobre um projeto de lei que já tramita na Assembleia Legislativa e que proíbe contratações de organizações sociais pela Secretaria Estadual de Saúde. Confira. Deputado, o atual governo aí já começou a romper aí os contratos com as organizações sociais que vinham lá do governo anterior. Esse projeto aí pensa o seguinte, para que isso não volte a ocorrer, porque elas provocaram aqui um estrago muito grande, não é? Nós tivemos praticamente em todas as unidades hospitalares sob gestão estadual o contrato com as organizações sociais. Em todas elas, o estado de Mato Grosso teve problema. Inclusive com indicativo muito forte de indício de irregularidade, de desvio de recurso público, inclusive com apontamentos graves através do Tribunal de Contas. Então, esses males, o estado de Mato Grosso não quer mais. Graças a Deus, uma decisão acertada da atual gestão no sentido de encerrar os contratos com essas organizações sociais que têm um custo muito elevado, é um custo muito alto. O custo de manutenção de uma organização social, ela é maior que um custo, por exemplo, de uma administração através de consórcio de saúde ou uma administração direta. Agora, teve a CPI das OS em 2016 que apontou tudo isso que o senhor falou, mesmo assim, insistem em manter essas organizações. O porquê disso? Na gestão passada, anterior, que inclusive no discurso do ex-governador, o governador Pedro Táxi, quando ele ganhou a eleição, ele vinha com um combate muito duro com relação à questão das organizações sociais e manteve ela em boa parte do seu governo, né? Inclusive com vários indicativos, volto a afirmar, de irregularidade na prestação de serviço, assim, na linguagem popular, roubaram o dinheiro do Estado. O ministro da Saúde deu um puxão de orelhas geral ontem aqui, e esse puxão de orelhas dele, a carapuça serve de A a Z. Ele falou, olha, para resolver o problema da Santa Casa, todos têm que remar o barco na mesma direção. E, ao final dessa visita aqui, ele designou o secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, para comandar aí
a elaboração desse plano de ação para tentar solucionar a crise da Santa Casa. Aliás, um plano de ação que ele pediu há 40 dias e não levaram para ele. 60 dias atrás. Agora está mais fácil para resolver isso? Partindo do ministro, né, novamente, o ministro já falou isso em várias oportunidades. A Santa Casa é uma instituição privada que presta serviço sob gestão do município de Cuiabá. É um contrato de prestação de serviço. Eu contrato, você tem serviço para me oferecer, então é um contrato interparte, né? Ninguém força ninguém a celebrar contratos. E o contrato, ele prevê regras, né? A Santa Casa, ela precisa prestar os serviços hora contratados e o município precisa pagar. O plano de recuperação, ele tem que partir do ente que está falido, que está insolvente. Agora, alguém tinha que coordenar isso. E por isso que o ministro designou o secretário de Saúde do Estado. Porque ele quer o aval do governo. Porque senão ele não vai emprestar o dinheiro. É a gestão estadual. O coordenador emprestar não, repassar os recursos. O coordenador da política estadual ele já sinalizou em diversos momentos que, independentemente de qual seja o modelo, que ele está disposto a ajudar, né? Essa ajuda, em situação normal, deveria partir da Santa Casa. Por que não partiu? Nós temos uma crise instalada na Santa Casa, com indícios de irregularidade, com má utilização de recursos públicos, fechamento total daquela unidade, e entre outras situações e entre outros indicativos que caberiam, inclusive, a intervenção naquela unidade. Então, talvez seja que a atual gestão da Santa Casa não tenha condições de vir a público, e é preciso que o plano de recuperação da Santa Casa, a atual direção venha a público e faça uma convocação pública, mostrando esses números, para que a população, que inclusive aporta recursos financeiros, porque a Santa Casa ela não vive só de repasse de recursos financeiros do sistema público, não. Tem muita gente que doa recursos para lá, faz doação, milionárias. Então, o deputado Paulo Araújo falando que a intervenção não seria, né, o melhor caminho. Falando aí também da Santa Casa e das OS. Eu também acho que não seria. Eu não acho que a solução é intervir e colocar gente de fora para administrar a Santa Casa. Agora, eles é que têm que demonstrar a capacidade de retomar a Santa Casa. Agora, ele falava também, né, Lúcio, durante essa entrevista, foi questionado pelo Lúcio o porquê da falta ainda de atitude por parte da Prefeitura de Cuiabá. Ele disse que a gestão, a diretoria da Santa Casa não tinha fornecido nem para a Prefeitura, nem para o governo do Estado os números reais, o projeto, tudo que o rombo da Santa Casa ainda, em números. Todo a gente falava aqui no início do programa, o ministro pediu isso há mais de 40 dias. Ele pediu um plano. Aí é o seguinte, como é gestão plena, a saúde aqui de Cuiabá, então essa relação com os filantrópicos está muito mais ligada à prefeitura. Aí o problema também é da Santa Casa. Agora não adianta o seguinte, né? Querer jogar todo o problema em cima da Santa Casa. Tem problema de gestão? Tem. Tem dívidas milionárias? Tem. Denunciaram até que roubaram equipamento. Quer dizer, o governo do Estado abriu até um procedimento, um inquérito, não é, Antero? Para investigar esse roubo de equipamentos lá na Santa Casa. Olha, eu queria saber o seguinte, você já fez tomografia, não é, Antero? Também já, não é, Nayara? Não. Tomografia não? Mas você já viu o tamanho da máquina? Muito grande, para sair com... Mas falaram que tinha um tomógrafo. Não foi esse. Não é esse, não? Não é esse. Não? Falaram que tinham muitos equipamentos do centro cirúrgico e do centro de radiologia. Não é isso? Não, eu cheguei a ler numa das postagens. Que é para sair com aquele tomógrafo. Aquilo ali tem que encostar uma carreta ali e põe carreta nisso. E sabe o que é pior de tudo também nesse contexto? É a humilhação diária que os funcionários ainda estão passando. Na manhã de ontem teve uma manifestação, como tem direto, manifestação pacífica de alguns funcionários, e a manifestação sempre acontece internamente. Lá no programa do Tribuna da Rádio Vila Real, a gente tem um contato direto com os funcionários da Santa Casa. E eles foram impedidos de entrar a portas fechadas, funcionários que têm, inclusive, ali dentro da Santa Casa, muitos pertences pessoais, porque estão há mais de 7 meses sem receber e estão sendo impedidos de adentrar a Santa Casa de Misericórdia. E falando ali da humilhação que eles passam diariamente de ter que ir com pires na mão pedindo ajuda.
E aí É impactante a gente ouvir isso. E aí, só complementando aí uma informação que tem um destaque do Antero aí sobre esse relatório da Santa Casa. Nessa visita do ministro Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, na última segunda-feira, ele falou lá que, olha, todo mundo precisa remar na mesma direção, e como ele não tinha ainda recebido as informações que ele pediu, ele acabou nomeando ou designando, né, o secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, para ficar como uma pessoa responsável aqui no Estado para encaminhar a ele as informações e esse relatório sobre aí quais seriam as saídas para a Santa Casa aqui de Cuiabá. E o secretário Gilberto Figueiredo, além de encaminhar esse relatório aí que o Antero vai detalhar, ele vai também apresentar ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, uma sugestão de como a Santa Casa de Cuiabá deve ser gerida daqui para frente. E olha Pois só, não. e parece mesmo, Antero, que se houve esse furto dentro da Santa Casa, como disse o Lúcio, deve ter encostado uma carreta Não, quem ali. disse não foi o Lúcio. Não. Quem como disse foi o o Lúcio, médico calma. Saboia, né? Como disse Lúcio agora, que confirmou e realmente está na postagem do Luiz Felipe Saboia, o atual presidente da Santa Casa. Fala em tomógrafo? Ele fala, sumiram os equipamentos, tomógrafos, raio-x, mesa radiológicas e etc. O tomógrafo não é esse equipamento que você está falando. Bom, eu entendi conheço o seguinte, também a grande máquina. Eu sou leigo no assunto, né, Antero? Agora, eu achei que tomógrafo era o equipamento da tomografia. Deve ter encostado, então, a carreta lá do lado. Eu também sou leigo, não posso opinar muito nisso, né? O ideal era não subir nada, né? Nem pequeno, Olha, nossa nem grandão, editora né? Ariela Nunes está confirmando que é o grande equipamento na o qual equipamento você de se tomografia. referia. Isso, perguntando se a Antero já tinha feito, que é aquele grande Então, equipamento Antero, foi que uma você carreta entra. lá, não foi? Se confirmando-se o que o médico Luiz Felipe Saboia postou aí nas redes sociais. Para tirar um negócio daquele ali, tem que derrubar a parede. É um negócio esquisito. Aqui, Temos né? aí a imagem, né, no site, é um aparelho muito, muito grande, na qual você entra, realmente, como disse a Antero, para tirar, tem que encostar uma carreta ali, se encostou foi bem na calada da noite. Tem que derrubar muro, tem que derrubar parede para poder retirar. Olha, Olha, ou seja... Bom, foi a denúncia do... Aí, ó, nas imagens. Olha lá, Antero, olha lá. aquilo foi roubado, meu Deus. Não, foi a denúncia do presidente, do né? Luiz Saboia. Esse é o tomógrafo, né? Tá bom, beleza. E o absurdo é o seguinte, né? A Polícia Civil foi chamada para averiguar o que é que está acontecendo, ou o que é que aconteceu lá na Santa Casa, né? Santa Casa virou caso de polícia. Olha, essa história aí tem que ser muito bem explicada, né? Toda essa história aí, não é só essa aí que foi denunciada agora de que sumiram equipamentos, não. Essa história toda que o Antero vai detalhar aí desse relatório aí. Então vamos para o seu destaque, Antero. O destaque é a questão exatamente desse plano da Sociedade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia. Modelo de gestão. Ele afirma aqui o seguinte: as atividades eram realizadas de modo empírico, a critério do executor, sem nenhum padrão estabelecido. Eles colocam aqui oportunidade de melhoria, a partir de medidas já tomadas, tais como criação de uma comissão de controle e fiscalização das atividades da instituição. Comunicação. Ele fala, na Santa Casa de Misericórdia, não existe uma política de comunicação estabelecida, e não existe mesmo. Porque não é possível esse bombardeio em cima da Santa Casa, e a Santa Casa não consegue explicar essa entrevista do Saboia. Não consegue explicar essa entrevista do Saboia. Oportunidade de melhoria, há necessidade de se envolver um plano de comunicação. Gestão de pessoas. A Santa Casa oferece aos funcionários todos os direitos trabalhistas, conforme estabelecido na Convenção das Categorias. Seu quadro de colaboradores conta com 631 profissionais ativos, a um custo mensal de
R$ 1.607.458,75. Esse é o tamanho da folha da Santa Casa de Misericórdia. Mas assim, é muito superficial. Eles não falam, eles fazem um diagnóstico, mas o plano de gestão dele é assim. O diagnóstico é que nós não temos uma política de comunicação. Estratégia, passar a ter uma política de comunicação. Mas tem que ter planejamento estratégico, detalhar isso, como é que é feito isso, etc. e tal. Eles citam hotelaria, área financeira. Na verdade, isso aí é um resumo dos gastos, de tudo que é... Isso aqui é resumo de gastos e propostas de ações. Agora, o que eu acho importante é que, finalmente, eles chegam a um número definitivo. É a repactuação do passivo da Santa Casa de Misericórdia. Mapeamento das dívidas da Santa Casa de Misericórdia. Ações cíveis, R$ 4 milhões. Observações, renegociar. Tem R$ 4 milhões de ações cíveis. Tem 1.214.820,45 de ações trabalhistas. Deve para bancos, essa era a minha suspeita, que a maior dívida devia ser de bancos, R$ 38.689.353,65. Fornecedores, R$ 19.850.934,30. Funcionários, deve R$ 10.903.692,25. Nós vimos ali, e aí eles estão propondo aqui parcelar os pagamentos de funcionários. Honorários médicos, deve R$ 7.078.770,94. Estão propondo renegociar. Prestadores de serviços, 6.128.000, renegociar. Tributos e encargos, 30.325.718, renegociar. Total da dívida, 118.192.244. Isso aqui foi oferecido à Prefeitura, ao Tribunal de Contas, à Assembleia Legislativa e ao Governo de Mato Grosso. Isso é muito pouco. Então, o Gilberto deve ter sido designado, que o Lúcio falava que o Gilberto foi designado, para apresentar um plano de gestão, para, em cima disso, tem que pegar isto aqui e mandar auditar. A Santa Casa não tem dinheiro para contratar uma auditoria. Ótimo. Vocês permitem, porque a Santa Casa é particular, que o Tribunal de Contas audite? O Tribunal de Contas tem técnicos especializados e que pode fazer uma belíssima auditoria na questão da Santa Casa. E tem que auditar. E depois que auditar, tem que fazer um plano consistente de como sair da crise. Para aí levar para o ministro. Ministro, está aqui o plano, nós precisamos de um recurso de impacto assim, precisamos renegociar assado, precisamos renegociar essas dívidas com bancos, que são a maioria deles com o Banco Estatal, com a Caixa Econômica Federal. Enfim, tem que montar um plano consistente, o que não está neste documento entregue pelo Tribunal de Contas. Este documento entregue pelo Tribunal de Contas é um diagnóstico e pálidas menções sobre o que fazer. Foi entregue ao Tribunal de Contas. Ao Tribunal de Contas, à Assembleia Legislativa, ao Governo do Estado e à Prefeitura de Cuiabá. Só que aqui eu não tenho acesso aos anexos. Eles falam que tem não sei quantos anexos. Isso foi entregue ontem, não é? Para detalhar tudo. Foi entregue ontem. Muito provavelmente deve ter sido entregue ontem. Todo esse tempo? Todo esse tempo. Demorou para elaborar isso? Para elaborar isso que precisa ser reelaborado para poder levar para o ministro. O ministro deve ter folheado isso aqui e falou, ó, com isso aqui eu não decido nada. Com isso aqui eu não vou decidir mandar nenhum centavo para a Santa Casa de Cuiabá. Eles têm que apresentar um planejamento consistente para sair da crise. E não é isso. Eu perguntei se tinha sido ontem, porque eu tive acesso... Não, eu não sei se é ontem. Eu tive acesso a uma informação de que o governo do Estado, já que o secretário de Saúde de Mato Grosso foi designado pelo ministro para coordenar esse trabalho e essa operação de salvamento
da Santa Casa de Cuiabá, estas informações tinham chegado ao governo, mas não de forma oficial. Até a última segunda-feira não tinha um protocolo dessas informações da Santa Casa, pelo menos nos órgãos ligados ao governo do estado de Mato Grosso. Eu consegui esta cópia na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E consegui a cópia com a alegação do parlamentar que me entregou para dizer o seguinte: olha, nós não tivemos acesso aos anexos e estamos pedindo ao Tribunal de Contas. Foi onde eu deduzi que eles entregaram para todos os órgãos. Para o Tribunal de Contas com todos os anexos, mas os anexos foram só para o Tribunal de Contas. Eu acho que a missão número 1 é auditar isso aqui. E essa missão tem que ser feita pelo Tribunal de Contas. Porque pode fazer de forma gratuita. Isso, e é porque a diretoria também já mostrou que não é capaz. Não. Né, de fornecer e até informou, o que foi pedido. E até informou algumas autoridades que eles não têm dinheiro para contratar uma auditoria especializada particular. Então, se não tem dinheiro para contratar, contrate não. Peça o auxílio do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que é uma instituição que tem técnicos preparadíssimos e é capaz de fazer essa auditoria. Da auditoria do Tribunal de Contas, nasce nas mãos do Gilberto um grande documento para poder oferecer ao ministro. Isso, do jeito que está. Agora, isso vai demorar uns 60 dias. Pois é, isso que eu ia perguntar. Né? Isso tudo, mas quanto tempo? Pois é, uns 45 a 60 dias, né? Porque vai auditar tudo isso. Vai checar os anexos. Vai checar todas essas informações. E depois vai ter que se elaborar um planejamento estratégico. Isso aqui não é planejamento nem aqui, nem na Conchinchina. Comunicação, olha, nós não temos uma política de comunicação. Oportunidade, nós temos que melhorar a política de comunicação. Pelo amor de Deus, concordo, isso é pastel de vento. Né? Concordo com você, Antero, de que a checagem dessas informações aí vai demandar um período aí de pelo menos 45 dias, de 45 a 60 dias. Mas eu acredito que a sugestão deste plano estratégico de gestão, até pela experiência, né, do secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, de repente, essa sugestão de como seria a gestão da Santa Casa daqui para frente, depois, é lógico, de checadas aí todas essas informações, eu acredito que isso pode ser feito aí de 15 a 20 dias no máximo. Mas você colocou uma informação correta. Depois de checadas essas informações, como é que ele vai fazer um planejamento sem o resultado dessa auditoria? Não dá. Esse documento aqui é muito frágil, Lúcio. Esse documento é muito frágil. Não, eu digo o seguinte... Até precavidamente o Gilberto não deve fazer isso. Eu sou admirador de Gilberto, porque ele tem capacidade de, estando de posse de todos os dados, de fazer em 15 dias, eu acredito. Agora, isso não estando nas mãos dele, porque esse documento aqui é muito pouco para o Gilberto elaborar um planejamento estratégico. Não, o que eu digo é o seguinte, eu divido isso em duas partes, até, como o ministro já tinha feito lá atrás. Uma coisa, checar quais são as dívidas da Santa Casa e como seria o trabalho para resolver isso. Tá bom, Lúcio. Um ponto. O segundo ponto... Que é fundamental, né? Que é fundamental. O segundo ponto seria o seguinte, o marco zero de uma estratégia de gestão a partir disso, porque essas duas coisas podem ser trabalhadas separadamente. Pois é, mas sabe o que tem que ter nesse planejamento? Porque uma coisa é pagar as dívidas, a outra é dizer o seguinte, olha, daqui para frente vai ser assim. Como vai ser depois. Sabe o que tem que ter aqui como planejamento? Olha, nós tivemos 7 milhões de honorários médicos. O que é que a gente tem capacidade de propor? Qual que pode ser a receita da Santa Casa se a Santa Casa operar? Porque opera com 90% do SUS. Se ela diminuir isso, se ela operar com 70% do SUS e 30% de particular, em que isso aumenta a receita da Santa Casa? Como é que isso vai formular? Ele precisa desses dados. Sem esses dados, ele não pode oferecer um planejamento para a Caixa Econômica. Ele não pode oferecer um planejamento para os médicos. Ele não pode oferecer um planejamento para os servidores. Eu acho que a urgência maior aqui deveria ser a questão dos servidores. Porque o pagamento dos servidores. Estão com
mais de 7 meses de salário atrasado. Não, o problema não é 7 meses. Eles têm uma folha de 1.700.000 e estão com 10 milhões atrasados. Então, é 7 meses. 7 meses de salário atrasados. Quer dizer, dever-se-ia urgentemente tomar essas providências. E é o que a gente falou antes do início do seu destaque, a humilhação diária que esses funcionários têm que passar. Os funcionários da Santa Casa. Humilhação por não ter nem o que comer. Isso mesmo, Lúcio, por viver aí de doações, E de também campanhas. fazer um ajuste, né, Lúcio, para verificar. A Santa Casa precisa dos 615 funcionários? Quer dizer, isso o Gilberto é capaz de fazer com a estrutura organizacional só das casinhas lá, de como que funciona cada setor na Santa Casa, né? Certo, então vamos para o intervalo. Na volta tem aí a CPI da renúncia e sonegação fiscal. Não sai daí, a gente já volta. Voltamos com a última parte do programa A Notícia de Frente desta quarta-feira. Daqui a pouco tem a CPI da renúncia e sonegação fiscal e o destaque de Lúcio Sorge. Antes, vamos então conferir que foi inaugurada ontem na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em Defesa dos Servidores Públicos de Mato Grosso. E a Luciana Gavilha traz todas as informações. A cerimônia de instalação da Frente Parlamentar contou com o presidente e coordenador dela, o deputado João Batista, o deputado também Eliseu Nascimento e do sindicalista Oscarlino Alves. A Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público tem como finalidade garantir os direitos dos servidores, que na avaliação de parlamentares e de sindicalistas estariam ameaçados. Suspende, aí já suspende o pagamento da EJA só do Poder Executivo durante 2 anos, interfere na questão do Conselho de Previdência, né? Cria uma nova lei de responsabilidade fiscal, criando condicionantes que são praticamente infactíveis de se chegar até elas na questão fiscal. Estou lendo algumas, tirando da base de cálculo da Receita algumas receitas que são imprescindíveis, ou seja, tudo isso precisa ser rediscutido, não pode ser colocado embaixo do tapete. A gente espera que essa frente parlamentar ela possa tratar da questão estruturante, dos direitos funcionais e também envolvendo a questão fiscal do Estado. O governo do Estado produziu um videozinho recentemente, tentando mostrar para a sociedade que o grande problema hoje do desequilíbrio financeiro do Estado são os trabalhadores. É tentar passar para a sociedade que os trabalhadores do serviço público eles não produzem, que tem trabalhador em excesso, que recebe super salário. Isso é desonesto por parte do próprio governo do Estado. Isso é desonesto porque o próprio governo publicou recentemente que no dia 10 foi pago 85% dos servidores, que são os que ganham até 5.600 líquido. Então, se existe super salário, eles deveriam corrigir isso lá na ponta e não tentar passar para a sociedade que todos são marajás que não produzem. Ainda não existe uma agenda fixa ou cronograma de trabalho, mas a Frente Parlamentar vai atuar em nome dos mais de 120 mil servidores de Mato Grosso, em todas as áreas e carreiras, independente dos poderes. Entre as diretrizes e competências, a Frente Parlamentar vai assegurar a discussão do funcionalismo público em relação ao plano de cargos e carreiras e também matérias orçamentárias, em conjunto com o Fórum Sindical. Entre as demandas que serão debatidas estão o plano de saúde dos servidores, que inclusive teria até certa prioridade. Toda empresa ela tem seus programas ali voltados para a valorização do trabalhador, seja na questão da qualificação, trabalhar a saúde preventiva desse trabalhador. Então não é possível que tenha uma campanha tão forte como a gente está vendo aí, de discriminação do trabalhador do serviço público e também de deixar de lado aquilo que é basilar para esses trabalhadores. Nós estamos vendo aí, você não vê programas de melhoria na qualidade de vida do trabalhador do serviço público. Muitas empresas investem nisso. Recentemente, o Pacto por Mato Grosso, aprovado pela Assembleia Legislativa como tentativa de recuperar o equilíbrio fiscal e financeiro do Estado, teria atingido direitos garantidos dos servidores, que ganha também prioridade nas discussões. Nós vamos tratar das leis de carreira, nós vamos tratar das estruturas, né? Das estruturas físicas hoje.
a estrutura de pessoal que a gente tem dentro das mais de 30 categorias que compõem o Poder Executivo. Inclusive, aqui na própria reunião, ele já ampliou, dando abertura para tratar das questões dos demais poderes. A Assembleia Legislativa já teve oportunidade aqui, inclusive, da fundação de uma nova associação, né? Já deu essa abertura. Então, nós vamos tratar de todas as questões que envolvem o serviço público. O trabalho do governo em retirar direitos dos trabalhadores aqui é tão grande que hoje a principal pauta é manter os direitos que já existem. Agora, se o governo imagina que ele vai ter paz, que ele vai ter sossego, quando ele vem e retira o direito do trabalhador e acha que o trabalhador vai cruzar os braços e ficar quieto, ele está enganado. Porque nós vamos unir esses trabalhadores e nós vamos cobrar aquilo que é de direito de todos nós. Essa frente, então, a frente criada na Assembleia, já chamando a atenção do governo do Estado. Só lembrando que hoje está marcada a paralisação da educação estadual, que tem um indicativo de greve para o mês de maio. O governador Mauro Mendes, há dias atrás, falou isso mais de uma vez, né? Mas a última declaração dele foi há poucos dias atrás, dizendo o seguinte: olha, os servidores, eles são muito importantes para que o Estado faça o que precisa fazer para o contribuinte, para a população, mas que é preciso se governar para toda a sociedade, não pode se pensar apenas no funcionalismo público. Mas nesse caso aí, nessa frente parlamentar aí em defesa do servidor, a categoria está aí no direito legítimo dela de se organizando para defender os direitos que elas entendem, que a categoria entende que não pode perder e que precisa manter. Sobre a questão que o deputado colocou ali, sobre os altos salários, é preciso sim, é preciso corrigir, se tiver como corrigir, se não tiver obstáculo de ordem judicial, é preciso corrigir sim, é preciso acabar com esses salários altíssimos que existem, que já foram divulgados aí na imprensa, né? Então não pode tratar todos os servidores como se todos fossem culpados por essas leis que foram de forma acumulativa, aumentando os salários desses servidores, né? E o que os servidores do Poder Executivo eles reclamam muito é que eles acabam tendo um tratamento diferenciado em relação aos servidores lá do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa, que parece o seguinte: eles ficam com a impressão de que são, assim, uma espécie de primo pobre do funcionalismo público. Porque lá nesses outros poderes, eles podem o seguinte: pode até receber a licença-prêmio em dinheiro. No governo do Estado não vai poder mais. Os outros têm direito à RGA. Os servidores do Poder Executivo estão lutando ainda por RGA. Estão aí com o direito à RGA suspenso. Teoricamente por 2 anos. Teoricamente por 2 anos. Né? Então, esse aí é um problema, que eles se sentem diminuídos em relação aos servidores de outros poderes. Mas uma das pautas boas para essa comissão é estabelecer o seguinte: enquanto persistir essa proibição aos funcionários do Poder Executivo, persistirá também a mesma proibição para os funcionários do Legislativo e do Judiciário. Eles topam fazer isso? Basta aprovar na Assembleia. Não depende do Mauro Mendes. Depende do Poder Legislativo. Aliás... Depende mais dessa comissão do que do Mauro Mendes. Aliás, para ser justo, o governador Mauro Mendes queria isso. Queria isso. O projeto que ele enviou originalmente para a Assembleia previa isso, mas aí lá na Assembleia é que mudaram isso. Mudaram isso. Então, assim... Então tem que começar pela Assembleia. Porque assim, eles formaram uma comissão e eles alegam isso, e alegam com razão que os servidores do Poder Executivo são discriminados, só que os representantes dos servidores do Poder Executivo lá no Poder Legislativo votaram a favor de discriminar. Discriminar positivamente em favor do Legislativo, do Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, lá na Assembleia. Por exemplo, o Ministério Público deu um aumento lá para os seus, né, interna corporis. Eu li numa parte do jornal A Gazeta que isso foi tema de campanha. Quer dizer, as duas chapas que disputaram o Ministério Público,
Uma prometia mais que a outra. Nós vamos garantir aumento para vocês. E garantiram. Eles não estão preocupados com o Estado. Os outros poderes parecem se comportar como se só o Executivo fosse poder. Você falava dessa... O governo é dos 3 poderes, não é só do Executivo. Você falava dessa aprovação, só complementando, a justificativa dos deputados que são da ala aí do funcionalismo público foi que era um direito do judiciário e abria também a premissa para o Executivo. Foi isso conversado com alguns deputados que defendem o Fórum Sindical. Muito simples, né? Muito simples. É um direito como Eliseu Nascimento, é um direito do Legislativo, é um direito do não sei o que, é um direito do Executivo. Aí o Executivo breca e os outros mantêm as portas abertas. Só com um pequeno detalhe. O discurso, por exemplo, eu vi outro dia, eu li uma declaração do presidente do Poder Judiciário. Olha, nós podemos pagar a RGA, a Revisão Geral Anual dos Servidores do Poder Judiciário, porque, diferente do Poder Executivo, aqui nós fizemos a lição de casa. E esse é o mesmo discurso lá do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa. E aí é o seguinte, esse discurso é conversa fiada. Não tem essa história de que fez a lição de casa, não. Coisíssima nenhuma. História para boi dormir. O fato é que eles recebem um repasse do 12º muito além do que eles precisariam receber, recebem muito acima das necessidades e é por isso que eles podem pagar a RGA. Só que isso daí, o sistema político, de forma geral, ainda não teve a necessária determinação para enfrentar isso que se paga mais para os poderes. Eu entrevistei recentemente o doutor Leonardo. O doutor Leonardo foi o deputado que fez a CPI das cartas de crédito. E disse para ele, da minha admiração por ele, e aliás admiro mesmo, ele fez um mandato espetacular como deputado estadual, inclusive apoiando um desastroso governo, que foi o governo Pedro Táxi, e se saindo muito bem. E eu disse para ele, por que você não divulga a questão da carta de crédito? Ele falou, mas eu divulguei. Eu entreguei para o deputado Botelho. Eu entreguei na assessoria da Assembleia. A Assembleia não divulga porque não quer. Eu falei, mas cita aí um detalhe. Por que você não denunciou nada com relação à questão do Ministério Público? Eu falei, não denunciei. Eu noticiei lá de que eles tinham que ser processados por improbidade. E vou dar um exemplo. Aí ele deu um exemplo que é de estarrecer, Lúcio. Ele falou assim, peguei a cronologia das leis dentro do Poder Legislativo. Os membros do Ministério Público tinham direito a 33% a mais no salário de férias, como todo trabalhador brasileiro, e tinham 1 férias por ano. Isso aqui mudou para 3 férias por ano e inicialmente foi para 50% do adicional a mais. E posteriormente mudou. Continuaram 3 férias por ano e veio para 100% do adicional. Com detalhe, esse que é o detalhe escandaloso. E eles tiveram direito de receber retroativamente. Bacana. Eles tiveram isso e tal, e tiveram direito de receber retroativamente. E isso foi encaminhado ao Conselho Nacional do Ministério Público, e o Conselho Nacional do Ministério Público absolveu. Não, aqui não há o que apurar, está tudo certo. Então, se isso não é improbidade, vai um prefeito fazer isso com a Câmara Municipal para ver onde que o prefeito vai parar. Olha só, falando ainda em Assembleia Legislativa, durante a CPI da sonegação fiscal, o presidente do Sindipetróleo acusou o agronegócio de sonegar impostos e a Cefaz de não fiscalizar o setor. Disse ainda que organizações criminosas como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da capital usam postos de combustíveis em Mato Grosso para lavagem de dinheiro. O repórter Oliveira Júnior traz todas as informações. Bom dia, Lúcio Antero, você que acompanha o programa A Notícia de Frente. A CPI da sonegação fiscal ouviu na manhã de terça-feira aqui na Assembleia Legislativa
o empresário Aldo Locatelli, que preside o Sindipetróleo, o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis no estado de Mato Grosso. Aldo Locatelli, há mais de 10 anos, foi autor da denúncia da máfia do combustível e teve que se exilar praticamente de Mato Grosso porque sofreu ameaças de morte. Durante a sessão desta terça-feira, ele praticamente reafirmou todas as denúncias e, pior do que isso, disse que nada mudou, disse que as coisas pioraram no que diz respeito à sonegação, que traz prejuízos bilionários aos cofres do Estado, o valor correspondente a 300 bilhões de reais por ano. Tudo continua igual como era antes no quartel de Abrantes. Quer dizer, você sonega, você tem vantagem de sonegar e nada acontece, não há uma... A gente não sabe onde é que está o defeito dessa engenharia, a gente sabe que é muito dinheiro, um lucro muito fácil. Nas chamadas práticas modernas de sonegação, o Sindipetróleo citou, por exemplo, a omissão de dados sobre o consumo de óleo diesel pelos grandes produtores rurais do estado. E criticou a Secretaria de Fazenda e os órgãos de fiscalização e investigação pela impunidade no setor. Fazendas do Mato Grosso que gasta nada de óleo diesel para plantar soja, milhões de sacos de soja. Tá. Então esse caminhão ele entra em Mato Grosso e anda sem nota no estado de Mato Grosso. Sem nota. Se a Secretaria de Fazenda parar esse caminhão porventura, vai encontrar, ele não vai ter como o motorista justificar nada, né? Tá certo? Pode ser que ele tenha uma nota, aquela nota que tu faz, pode cancelar, que tem esse rolo aí de nota, de cancelar, pode ser que tenha, tá? Mas é sem nota. Por fim, Locatelli foi taxativo. Sonegar impostos na compra de combustíveis em Mato Grosso dá mais lucro do que traficar cocaína, disse ele. Essa mistura, esse nosso processo de como cobrar os impostos que faz com que as pessoas aqui no estado sonegam fácil, já falei, dá mais cocaína, não tem dúvida nenhuma. Tanto é que em São Paulo o maior índice de PCC compostos, no Mato Grosso nós temos notícias de alguns postos de PCC, teve uma companhia de petróleo que teve que tirar vários postos, que a Bandeirou teve que tirar por causa que vende por fora. Enfim, está na cara. O que é triste para mim, como presidente do sindicato, muito triste, é que daí vem as pessoas dizendo que tem ladrão do deposto. A CPI deve ouvir na próxima quinta-feira o representante da Secretaria de Fazenda, que vai rebater as acusações de Aldo Locatelli. A Fazenda também tem o direito de esclarecer pela visão dela, porque eu peguei um dado que é público da Fazenda que mostra que a eficiência na arrecadação de combustíveis no estado é de 97%. Quer dizer, o sindicato disse exatamente ao contrário. Não, exatamente, eu indaguei isso ao presidente por isso mesmo. Quer dizer, então eles estão partindo de um princípio errado segundo o presidente do sindicato. Então eles precisam vir aqui explicar isso à população, explicar isso a nós, para que a gente possa esclarecer. Talvez eles tenham explicações diferentes dessa. É importante ouvir a Fazenda. O que chamou a atenção é a frase que nada mudou, muito pelo contrário, né? Em 10 anos só piorou. E o que é importante aí, o Avalone está certo. Aliás, o Avalone vai fazer um bom trabalho nessa CPI. Aliás, ele está relatando bem, esse setor, né? Ele está relatando esse setor. Ele é preparado para apurar isso. É muito importante que se dê realmente a oportunidade à Secretaria de Fazenda. Mas é muito importante que, se houver muita contradição entre o que o senhor Aldo Locatelli está falando, o senhor Aldo Locatelli é um empresário honesto em Mato Grosso. É um empresário respeitado em Mato Grosso. O que ele está falando é para fiscalizar o setor no qual ele atua. Ele está cobrando rigor na fiscalização para o setor no qual ele atua. Então, se houver contradição entre a fala do senhor Aldo Locatelli e o que vai expor quem for lá representar a Secretaria de Fazenda, tem que fazer o que toda a CPI faz. Então, nós vamos fazer agora uma acariação. Sobre isso aqui que você está divergindo e sobre isso aqui, coloca os dois. 5 minutos para você, 5 minutos para você. Por que a Secretaria de Fazenda acha que está certo? Depois da oitiva do representante da Fazenda, tem que fazer uma acariação. Se houver discordância, pode ser que haja concordância. Essa CPI aí, essa CPI da sonegação e da renúncia fiscal, na realidade está dando aí, está fornecendo ao governo uma oportunidade de ouro de aumentar a arrecadação e de ir para cima, mas com vontade, para cima dos grandes sonegadores em diversos setores da nossa economia.
já se falou aqui em sonegação do agronegócio, já se estimou aí em 2 bilhões de reais. O empresário Aldo Locatelli fala aí que no setor de combustíveis, essa sonegação pode ser aí de 400, de 500 milhões de reais. E com um detalhe, hein, Lúcio? Ele dá um dado importante aí do agronegócio. Ele fala que tem fazendas em Mato Grosso que plantou, colheu, etc, etc e tal, usou trator, usou caminhão, usou maquinário, usou tudo isso, e isso é movido a diesel, e que é zero. Quer dizer, esse tipo de situação não dá para achar que o trator lá anda com energia solar, né? Sem combustível. Não dá para achar isso, né? E tem uma outra crítica que o empresário Aldo Locatelli fez que merece aí uma boa reflexão e uma boa análise também lá pelos integrantes da CPI na Assembleia Legislativa. Ele criticou a interferência do Ministério Público do Estado em relação à tabela de preços ao comércio de combustíveis. Isso porque, nas palavras dele, o órgão, no caso aí o Ministério Público, acaba forçando. É para isso aqui que precisa se dar uma atenção mais detalhada. Ele disse que o Ministério Público acaba forçando os empresários a venderem no mesmo preço que empresas, olha só, no mesmo preço que empresas que são sonegadoras de impostos e que adulteram o produto comercializado, o que dificulta a sobrevivência daquelas que obedecem à legislação fiscal. É o mais grave. Ou seja, os sonegadores estão tendo privilégios em relação àqueles que se comportam de forma honesta nesse ramo de combustíveis. Por isso que a promotora falou que está compensando sonegar no Estado, que é preciso uma revisão nas leis e o Legislativo, os deputados precisam com urgência dar uma atenção maior a esse setor. E já já estou no destaque. Já está no destaque, já ia falar. E vamos seguir com o seu destaque. Já estou no destaque. E você falava agora há pouco, a frase exata do empresário Aldo Locatelli é o seguinte, ele disse que tudo continua como dantes no quartel de Abrantes, em relação às denúncias que ele já havia feito nessa mesma área aí do ramo de combustíveis. Aí ele diz o seguinte, algumas declarações dele, o cidadão sonega, ele tem vantagem de sonegar e nada acontece. É o que a procuradora Ana Cristina Bardusco falou quando ela prestou depoimento lá na Assembleia Legislativa. Aí o empresário Aldo Locatelli, ele coloca o seguinte, ele falou, olha, a gente não sabe onde está o defeito nessa engenharia. Ele diz que a gente só sabe que é muito dinheiro e tem gente tendo um lucro muito fácil e um lucro de milhões e milhões de reais. O empresário, ele cita que existem aí várias formas de se sonegar. Uma delas é a seguinte, o cidadão compra nota para um outro estado e depois esse produto é entregue aqui. E aí, quem faz isso, segundo o Aldo Locatelli, ganha uma diferença em média, de 40 a 50 centavos por litro, e aí a pessoa ganha muito mais dinheiro. Aí é um exemplo, ele diz que é apenas um exemplo, de comprar a nota lá em Mato Grosso do Sul e entregar aqui em Mato Grosso. Essa diferença aí chega a ser de 35 centavos por litro de combustível. Então, ele fez denúncias extremamente graves lá na CPI da sonegação. Colocando a vida dele em risco também, com esse tipo de denúncia, para um sistema que está dessa forma há tanto tempo e só piorando cada vez mais. E aí ele fala assim, que foi ele defende os proprietários de postos, né? Ele diz que ele é proprietário, que atua nessa área, o Antero já colocou aí, que é o empresário honesto do ramo de combustíveis, é presidente do sindicato, e aí ele chama atenção para um fato aqui que também merece reflexão. Ele fala que, olha,
É só ver aí, é só olhar para ver quantos postos foram fechados, que foram vendidos aqui na capital. E tem tantos outros postos para você comprar. Porque não dá para concorrer com quem faz a coisa de forma desonesta. Se fosse honesto, não estava colocando isso daí não é só assunto, Antero, para a Secretaria de Fazenda, não. O que ele está dizendo aí é assunto para a polícia. É assunto para a polícia. Porque é o seguinte, aqui é o seguinte, não é só concorrência desleal, não. Não é só concorrência desleal. Ele diz o seguinte, que tem gente que compra a nota como se fosse para outro estado e o combustível está sendo entregue aqui. Aí é sonegação. Pura sonegação, não é isso? O senhor Aldo é muito experiente e quando eu digo que ele é honesto, porque assim, ele está chamando as luzes da fiscalização para o setor do qual ele participa, ou seja, ele não tem medo de fiscalização nos postos dele. O senhor Aldo é quem mais vende combustível, é um dos postos que mais vende combustível no Brasil. E aí o seguinte... Ele tem postos em Curitiba, São Paulo, etc. e tal, muito maiores do que aqueles que ele tem em Mato Grosso. Ele disse lá o seguinte, que no Paraná ele ganha muito mais dinheiro do que aqui. Exato. É isso que ele falou. E o seguinte, ele chama atenção para um fato aqui, dos postos de combustíveis, muitos postos estão fechando, estão quebrando, tanto aqui em Cuiabá, como em Várzea Grande, isso deve estar ocorrendo também no estado todo, mas isso se verifica com mais destaque aqui em Cuiabá e Várzea Grande. E aí o seguinte, algumas poucas redes estão crescendo cada vez mais. Tem gente aí que fala o seguinte, que existe a prática de dumping, não é? De repente, aquele que é grande usar o preço dele para sufocar o concorrente e depois ir lá comprar o poço do camarada na Bacia das Almas. E são pessoas o seguinte, que não têm apenas a atividade de trabalhar na área de combustíveis. Atuam em outros segmentos, têm outros tipos de negócio. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Não é um trabalho apenas para a Secretaria de Fazenda. Tem que se aprofundar nessas denúncias gravíssimas que foram feitas pelo empresário Aldo Locatelli. Mas como disse no fim da reportagem do Oliveira, o deputado Carlos Avalone falou que, claro, vai ser chamada a Secretaria de Fazenda para explicar toda essa denúncia. E com certeza, na explanação ali na Assembleia, vai falar que isso foge já do controle da Cefaz. Assim como você está dizendo, Lúcio. E sai do controle da Cefaz e passa, então, para a segurança pública, né? Aí já é caso de polícia. E aí, entra combustível aqui e consegue passar, consegue driblar a fiscalização da Secretaria de Fazenda? É possível isso ocorrer? É possível isso ocorrer? Dizem que isso está ocorrendo. E de quem compra o combustível assim em escalas altíssimas, grandes volumes, volumes que são calculados em milhões e milhões de reais. Principalmente nessa área de fronteira, viu, Lúcio? Nessa área ali, vizinha de Goiás, vizinha de Mato Grosso do Sul, porque o diesel lá é mais barato. Então tem muitos empresários, muitos fazendeiros que compram o diesel em outro lugar e entra aqui clandestinamente no estado e tal, e leva o diesel para a fazenda. Daí aparecer fazenda que não tem gasto nenhum com combustível aqui em Mato Grosso. E só para a gente encerrar, ainda voltando no assunto saúde, o governo do estado se pronunciou, né, a Secretaria Estadual de Saúde disse que a proposta deve ser apresentada pelo governo do estado até o final da próxima semana. A proposta e a solução, o plano para a Santa Casa, para a abertura da Santa Casa de Misericórdia. Está animado, Gilberto. É isso. Vamos então, muito obrigada, Lúcio. Obrigado, Nayara. Bom dia a você, bom dia, Antero, e bom dia a todos. Obrigada, Antero. Bom dia. Obrigado, Nayara. Bom dia a todos. Bom dia, muito obrigada. Você fica agora com Antônio Carlos Silva e o Jornal da Manhã.